de técnico de administração. Quando foi criado, em 1938, um órgão chamado DASP. DASP era Departamento Administrativo do Serviço Público, no governo federal, governo Getúlio Vargas, né, que criou o DASP baseado na ideia de que era muito preponderante naquela época nos Estados Unidos, que se chamava de Princípios dos Departamentos Gerais de Gestão de Administração, de um autor chamado Willoughby, que falava dos princípios de administração pública, que o governo Vargas incorporou e efetivou com a criação do DASP. O DASP seria, então, o que seria hoje o Ministério da Administração, mais o Ministério do Planejamento inteiro e mais algumas funções do Ministério da Fazenda. Portanto, você veja que a nossa profissão nasce na criação do DASP e o técnico de administração, mediante concurso, era um concurso muito difícil, era o príncipe do serviço público, em verdade. Era o salário mais alto da época, não existia ainda o Instituto Rio Branco no Itamaraty, que foi criado bem depois, portanto, era o salário mais alto na administração pública federal. O concurso era de provas e títulos, não só você tinha que fazer uma prova escrita, oral, mas depois escrever uma tese e defender uma tese que nós chamaríamos hoje, não como TCC, mas como se fosse uma tese de mestrado. Então, grandes pessoas passaram por essa profissão e que depois se destacaram em outras funções. Eu me lembro agora, não só o nosso patrono, Belmiro Siqueira, que eu tenho a honra de ser o filho, o ônus e o bônus, porque não é fácil ser filho do patrono, mas Celso Furtado, por exemplo, foi um profissional especializado em OIM. Os primeiros artigos sobre teoria de departamentalização em OIM, que até hoje se fala, né, por área geográfica, enfim, pela clientela, etc., era tratado pelo próprio Celso Furtado. Nós tivemos, portanto, uma pleiade da inteligência intelectual brasileira que acorreu para esse cargo, porque, veja, o Brasil era monocultor de café, não existia sequer a usina de Volta Redonda. E aí o DASP foi, portanto, uma das bases, um pilar do governo Vargas, que durou até 45, né, junto com o Ministério da Justiça e Negócios Interiores, e junto com o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, da tríade de sustentação do governo Vargas. Ele existiu até o governo Sarney, esse órgão DASP, que era um órgão no Ministério, como se fosse um ministério na esplanada dos ministérios, hoje era um daqueles prédios. Quando chegou em 51, nós tivemos um segundo momento, porque foram criadas as duas escolas de administração. Primeiro, a Escola Brasileira de Administração Pública, na Fundação Getúlio Vargas, com apoio de professores americanos, principalmente da Universidade da Califórnia do Sul. Por quê? Porque os membros do DASP faziam estágio, não só nos Estados Unidos, nas universidades americanas, e também na capital, em Washington, como também faziam estágios na Escola Nacional de Administração Francesa, a ENA, École Nationale d'Administration, em Paris. Portanto, a França, Paris, através da ENA e as escolas americanas tiveram muito peso. O DASP refletia isso em relação ao pensamento de Willoughby. E foi criada, então, em 51, a primeira escola de administração, a EBAC, e logo depois, em São Paulo, foi criada a Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, para atender o ciclo de desenvolvimentista que o país já estava tendo. Lembro, era o maior salário da administração pública existente naquela época. Portanto, nós nascemos com muita força enquanto profissão. Quadros Guerreiro Ramos, por exemplo, que era sociólogo, foi durante muito tempo, né, um pensador fantástico, tanto que quando ele foi cassado como deputado, foi para os Estados Unidos, onde ele morreu, ele se tornou professor e guru na Universidade da Califórnia do Sul. Ele fez o mesmo concurso que o papai, que o Belmiro Siqueira. O Belmiro tirou em primeiro lugar e em segundo, o Belmiro mais específico, né, nas questões de administração do Brasil, e Guerreiro Ramos mais fazendo uma formulação teórica sobre a contribuição de Taylor, Fayard e Ford,
que foram as teses. Né? Eram amigos pessoais, conhecia o Guerreiro Ramos, porque frequentava a casa, ele ia muito na minha casa, lá com o papai, né? Então, tive esse prazer e essa honra de ter vivido com esse intelectual luminar também da nossa administração. Com a criação das duas faculdades, vieram também as escolas públicas, universidades criando os cursos de administração, e aí os estudantes começaram a se mobilizar no sentido da regulamentação, que só veio a ser feita em 1965, já no período revolucionário. A lei foi sancionada pelo presidente Castelo Branco em 9 de setembro de 1965, o que marcou o movimento dos estudantes, né? O Belmiro Siqueira era, nessa época, diretor-geral do DASP, quer dizer, o ministro da administração, que levava a regulamentação profissional, no caso nosso, o que era o decreto regulamentador foi em 1967, fevereiro de 67. Então, vejam, esse é um ciclo que vai acontecendo, e aí tem o problema mais adiante, no processo revolucionário, em torno da década de 70, começa a mais vaga da universidade, que as pessoas não passavam, e aí tem a grande expansão do ensino privado e o crescimento da profissão, porque atendia a uma necessidade de desenvolvimento. É preciso que se pense que o Brasil, no século XX, até 1974, 75, foi o país, junto com o Japão, que mais cresceram no mundo, os dois países que mais cresceram no mundo. Tanto que se falava naquela época, Rafael, no desafio japonês e no desafio brasileiro. O Brasil deixa de crescer em 75 para cá. Essa é uma questão. Nós temos crescido como rabo de cavalo de lá para cá, mas a construção do Brasil, em verdade, foi feita, em verdade, no século XX. E a nossa profissão tem uma contribuição relevante para isso. Quando você vai olhar a criação do BNDES, da própria Petrobras, enfim, Vale do Rio Doce, você vai ver sempre profissionais do DASP que se dedicavam, né, à administração privada e à administração pública, também no sistema S, etc. Houve uma dificuldade grande, como as décadas perdidas, a profissão teve dificuldade, como estamos tendo agora de novo, quando a gente para esse processo de desenvolvimento e de crescimento. Essa é a indagação que se coloca hoje no mercado de trabalho. Um país que tem um crescimento tão pífio como um rabo de cavalo nesses últimos 45 anos, é também decorrente das dificuldades de gestão que a sociedade tem. E isso cria uma frustração em muitos colegas que se formam. E aí a gente acaba não atendendo grande parte, o mercado brasileiro não atende a grande parte do mercado. Nós temos dois grupos, certamente. Um grupo de elite que não só trabalha nas grandes organizações ou no serviço público, através de concurso, ou que vai para o exterior, e quantos brasileiros no exterior formados em administração, né? E temos um grupo com muita dificuldade e um grupo médio. Este momento só vai ser superado com a retomada do Brasil ao crescimento, e que, infelizmente, nós não estamos vendo isso nas últimas 4 décadas, nos últimos de 75 para cá. Os crescimentos têm existido, né? Principalmente eles existiram mais fortemente no governo do Fernando Henrique com o Plano Real, e existiram também no governo Lula, principalmente no primeiro governo, e redundou também no segundo, tanto que ele elegeu a presidente Dilma por conta disso, e a profissão melhora um pouco quando o processo econômico de crescimento nacional existe. O Drucker já dizia, né? Não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. E nós temos muita dificuldade ainda de valorizar o campo da administração, e essa é uma luta que nós temos que ter também, porque não há país do mundo que não tenha evoluído, e eu já estou concluindo, que não seja através do campo da administração. Quando você vê os Estados Unidos e vê lá Ford, né? E Taylor, o Gulick, os grandes engenheiros que produziram o desenvolvimento americano na virada do século XIX para o começo do século XX, que afirmou o desenvolvimento americano. Quando a gente vai para a França, a gente vai encontrar Fayol. Quando a gente vai para a Inglaterra, a gente vai encontrar Robert Owen. Enfim, todos os países que
que cresceram, se desenvolvem sempre através da competência de gestão também. Essa é um desafio que o nosso país precisa encetar e que a nossa profissão precisa contribuir, e, como disse no início, para também humanizá-las, para acabar com preconceito, para acabar com uma desigualdade, porque, infelizmente, a nossa sociedade é uma das sociedades mais desiguais do mundo. É verdade, Wagner. Você tocou um ponto importante. Eu tive o prazer de estudar muito sobre o DASP quando eu estava fazendo o artigo para participar agora do Prêmio Delmiro Siqueira, e eu fui a fundo ali, principalmente ali nos dados da FGV, né, que ali falam muito a respeito do DASP, e presenciei ali, observei que ali o Estatuto do Funcionário Público Civil foi criado nessa época, exatamente Foi. nessa época, Você né? sabe por que o dia do funcionário público é 28 de outubro? Sim, diga. Porque é o dia, veja bem, 28 de outubro de 1939, primeiro Estatuto do Servidor Público, feito no DASP. Aí depois o Vargas, quando volta, né, volta em 51, ele faz o segundo Estatuto do Servidor Público, também no dia 28 de outubro. Uma é a Lei 1711 e a outra a Lei 1713. Quer dizer, vejam que interessante, 28 de outubro é o dia do servidor por isso. A Fundação, Rafael, em verdade, a Fundação Getúlio Vargas é uma criação do DASP. O próprio presidente do DASP, que era o doutor Luiz Simões Lopes, no final do governo Vargas, ele foi durante o período Vargas todo, quando ele sai do DASP, ele, por um decreto presidencial que o presidente Getúlio fez, ele cria a Fundação Getúlio Vargas como Instituto para Desenvolvimento da Organização Racional do Trabalho. E o Luiz Simões Lopes fica na presidência da Fundação até falecer. Veja que coisa interessante, ele foi o diretor do DASP de 29, de 39, de 38 a 45, e depois de 48 até morrer, não sei exatamente o ano, mas deve ter uns 15 anos que o doutor Simões Lopes, ou 20, que o doutor Simões Lopes morreu, o Luiz Simões Lopes, que ele também ficou na criação da fundação como um rebento, como um dos produtos do DASP. Pois é, o DASP ele foi criado para realmente ser um órgão, assim, uma instituição de muita relevância no país, né? E realmente no início ele estava dando certo no início, né? Tanto que o poder político ele era concentrado, que era descentralizado era o poder administrativo, tanto que a partir dele foi criado alguns estatais, né? Exatamente para criar os concursos públicos, os concursos públicos para dar uma qualidade na administração pública, e essa qualidade ela ser revertida em troca de serviço público para a população. Tanto que, na época, o Vargas é lembrado até hoje, né? O nosso patrono, Belmiro Siqueira, fez 19 concursos. Ele era concurseiro. Eu sei, eu li sobre ele, o seu pai, né, o Belmiro. Eu li muito sobre ele. Inclusive, ele era funcionário do DASP, como você mencionou aí anteriormente. Exatamente. Né? Ele não só foi funcionário de carreira, como chegou ao cargo de diretor-geral do DASP. Foi toda uma carreira lá. Sim, pois é. O DASP, se tivesse funcionando até hoje, de repente ele não tinha passado pela crise de 60, né, como você tinha mencionado anteriormente. A crise do fabrica dinheiro, né? Fabrica dinheiro de papel, e hoje a gente está colhendo os frutos dessa dívida interna aí. A inflação, que toda hora você tem que enxugar do lado da economia e do outro lado entornar a água. Então, quer dizer, é muito difícil esse trabalho aí, principalmente para quem trabalha no setor de divisas, né? Exato. Mas aí que entra o profissional de administração, né? O profissional de administração, de todos os profissionais, ele é o que conhece todas as áreas, né? O profissional de administração, pela sua história, a teoria geral de administração, ele é um formador que vem da área econômica, da área psicológica, né? Da área de engenharia. Então, quer dizer, existe esse acervo todo de estudo das ciências, das várias ciências que formou o profissional. O profissional, eu digo o seguinte, o profissional de administração, ele é um profissional híbrido, porque ele conhece todas as áreas.